Muito bem, vamos ver como é que você se saiu. Já vou avisando antes. Esse ditado que eu fiz é um ditado difícil. Dificilmente você vai acertar as 10 e todo mundo que está fazendo esse ditado dificilmente acertará as 10. E se você tiver dúvida, aplique em alguém e você vai ver que também não vai acertar as 10 assim. Quem acertar as 10 aqui está muito bem em ortografia. Vamos ver. Hesitante, eu vou explicar depois palavra por palavra. Hesitante com H-E-S, excursão com S, maçante com C cedilha, buzina com Z, serração com C, garagem com M no fim, selar com S, não com C, míssil com I, empecilho com E e item sem acento, em hipótese alguma. Essa é a forma correta dessas 10 palavras. Agora, não teria valor nenhum um ditado se eu não explicasse agora uma por uma, para você começar a raciocinar em ortografia. Você vai ver que a ortografia, grande parte dela é lógica, não são palavras assim escritas ao acaso. Vamos ver então. Vamos ver a primeira. Hesitante. Quem está agora o nosso foco é a hesitante. Veja, quando eu tiver uma palavra X e uma palavra Y, o que me permite imaginar que as duas sejam da mesma família? Isso é muito importante, você sabe, a ortografia marca o DNA das famílias. Palavras da mesma família deveriam ser escritas da mesma forma. Então, se eu tenho uma palavra X e uma palavra Y, duas palavras, o que me permite imaginar que elas sejam primas ou irmãs? Dois detalhes que devem estar presentes. Se um não estiver, não vale. Tem que ter um som parecido e um significado parecido. Em termos de som parecido, sol tem um significado, sol tem um início parecido com o de soldado. Mas o significado mostra que não tem relação nenhuma, elas não têm relação entre si, não são da mesma família. Se fosse só o significado belo e bonito, tem um significado muito parecido, mas o som é totalmente diferente e mostra que são vocábulos totalmente diferentes. Ora, o que hesitar tem a ver com êxito? Nada, absolutamente nada, tem um som parecido. Mas quando a gente vai ao quesito significado, hesitar significa vacilar e êxito significa sucesso. Vamos olhar a ortografia, pimba, ela fez a diferença. A ortografia marca. Hesitar começa com H-E-S, tem sua família própria, hesitante, ele estava hesitante. Às vezes um segundo de hesitação pode ser fatal numa cirurgia, enquanto o êxito, que significa sucesso, só tem uma derivada até hoje, que é exitoso. Fez uma estreia exitosa no festival, foi um vestibular, um concurso exitoso. É outro departamento, é outra família, é outro grupo. Por isso a ortografia, felizmente, marca essas diferenças. Então, pareciam ser da mesma família, vemos que não são, e aí o resultado em termos de grafia é totalmente diferente. Não existe hesitar com EX, não existe. Aqui um exemplo, eu usei vários exemplos aqui, principalmente do Machado. Machado de Assis nunca faz mal. Como certos alimentos, como o mel, como o leite, mal não faz. Machado de Assis jamais faz mal. Dona Evarista tinha escolhido, preparado, enfeitado o vestuário que levaria ao baile da Câmara Municipal. Só hesitava entre um colar de granada e outro de safira. Um trechinho do Alienista, um livro, aquela pequena novela do Machado de Assis. Hesitava com H-E-S. Não existe hesitar com EX. Vamos adiante. Então, a primeira está aqui. Segunda. Vai ser excursão. Já vimos o hesitante, agora vamos ver a excursão. Excursão. Excursão pertence à família de curso. Não só o curso que você está fazendo de português, mas ao curso que é outro sentido de rota. Você conhece frases como o avião manteve o seu curso sobre a cordilheira, ele é um capitão de longo curso, houve um desvio do curso, isso é o outro sentido da palavra curso. Você encontra em percurso, decurso, discurso, transcurso. Todos são primos, todos nasceram da mesma fonte, que é esse radical aqui. E de excursão, que é o ex que significa para fora, excursão é um rumo de saída, vem o excursionar, o excursionista, não por acaso todos se escrevem da mesma maneira. Essa é a única esperança que nós temos de escrever certo, que as palavras da mesma família se comportem da mesma forma, senão vai ser um caos, que felizmente não é. Muito bem. Prossigamos. Agora é a maçante, maçante com C cedilha. Vejam, não tem dois S, logo já estão nos avisando que não vem de massa. Se fosse de massa, tinha que ter dois S.
vem do verbo massar, que é um verbo que nós não temos usado muito hoje, o que não significa que ele não esteja presente com seus filhotes. Muitas vezes uma palavra é aposentada, mas os seus derivados continuam vivos. Massar é muito usado no Machado de Assis, é aborrecer. Aí vem maçada e maçante. Que maçada, várias vezes exclamam os seus personagens. Ah, que coisa aborrecida. Nós usamos palavras menos elegantes aqui. Um trecho da Dona Benedita. Estou escrevendo a meu marido e falo da senhora. Não lhe repito o que escrevi, mas imagino que falei muito mal da senhora, que era antipática, insuportável, maçante, aborrecida. Lá está o nosso maçante. Eu sempre faço questão de mostrar a palavra num exemplo, porque isso fixa visualmente. Nós também temos memória visual e isso ajuda. Então, não tem nada a ver com massa, por isso se escreve com C cedilha. Agora, buzina. Buzina é o nosso quarto vocábulo. Ora, buzina, se você comparar com usina, por que um se escreve com S e o outro se escreve com Z? Bom, a nossa ortografia, repito, ela é lógica, mas existe uma fatia, vamos fazer esse gráfico de pizza aqui, uma fatia, vamos dizer, 18%, 15%, em que não é uma questão de lógica, mas sim uma questão de costume. A nossa ortografia ela é uma superposição de camadas a certos hábitos que foram adquiridos ao longo dos séculos. Nossa língua é uma língua jovem, dentro das outras seria uma jovem senhora. Perto do chinês, que tem 4.000, o hebraico, que tem 4.000 e tantos. O português é uma língua de 1.000 anos. Vamos dar uma idade para ela. 1.000 anos. É uma jovem senhorinha. Mas já tem os seus hábitos. Então, usina e buzina é um caso típico. Entre duas vogais, nós podemos usar o S, podemos usar o Z e podemos usar o X, a letra X, para representar o mesmo som. Compare exato, está lá o X, azar e casar. Ora, se é no mesmo lugar entre duas vogais, é impossível fazer uma regra. Nós não temos apoio para fazer uma regra. Porque se entre duas vogais, às vezes vem o S, às vezes vem o Z, é uma questão, portanto, de hábito, de costume, de tradição. Então, por que azar é com Z e casar é com S? Que está ligado à casa. Bom, aí é uma questão, a língua portuguesa trabalha assim há 500, 600, 700 anos, e quem fez a nossa normalização ortográfica resolveu não mexer nisso. Então é o caso da usina e da buzina. Teoricamente, tanto podia escrever buzina com S também, ou podia escrever usina com Z. Aqui houve uma discrepância. Só que no caso da buzina, além disso que eu estou explicando aqui, de ser muito importante o costume também, na ortografia, tem um pouco do costume, nós temos no caso da buzina uma razão maior, deriva de uma que já tem Z. E aí, pelo nosso princípio do DNA, se vem de uma palavra que já tem Z, deveria continuar com Z. Vem de búzio. Claro que a relação entre o búzio e a buzina, para muitos, não fica clara. São palavras parecidas, parece que a ortografia está reforçando a semelhança, mas a gente não enxerga, esse percurso aqui não está claro para muitos. Eu que vou explicar isso a vocês. O búzio é um caramujo, tem pequenininhos, tem grandes, tem tamanho gigantesco nos mares do sul, mas são búzios. Tem até quem lê búzios, tem quem faz colares e pulseiras com pequenos búzios no nosso artesanato do litoral. Tem várias, a praia de Búzios, no Rio de Janeiro, a cidade de Búzios, é a mesma palavra. Nos povos litorâneos, no planeta inteiro, é muito comum usarem um búzio, vamos dizer tamanho médio, sei lá qual é a classificação, para soprar nele e fazer uma trombeta, como faz o nosso vaqueiro aqui do Cerrado, com o berrante soprando num chifre de boi. Então, o soprar o búzio é fazer um som longínquo, como se fosse uma trombeta. Por isso que a palavra buzina é usada muito antes de inventarem o automóvel. O automóvel é do final do século XIX, início do século XX. Aqui um exemplo do Pero Vaz e Caminha, a carta que deu a fundação do Brasil em 1500. E olhando-nos, sentaram-se. E depois de acabar da missa, a primeira missa do Brasil, assentados nós à pregação, levantaram-se muitos deles, tangeram corno ou buzina, o nome se dava a qualquer tipo de trombeta dessas primitivas, e começaram a saltar e a dançar um pedaço. A carta de Pero Vaz e Caminha em 1500. Então isso explica como é que tinha buzina já, a palavra buzina, se o automóvel surgiria 500 anos depois. Quem leu
Iracema do Alencar, que é de 1860 e poucos, lá já várias vezes, na praia ouvia-se o troar das buzinas de guerra. Eram os nativos soprando em búzios. Aqui tem uma foto, isso é até turístico, quem vai aos mares do sul pode passar por uma experiência lá de soprar um búzio e fazer o som. Aqui está um nativo fazendo uma saudação à aurora, uma saudação, uma coisa assim, ritualística, está ali soprando um búzio. Tem até figuras antigas de um ser mitológico soprando búzio. Aquele anjinho com a bochecha inflada era chamado anjo soprador de búzio. Ah, bom, então por isso que buzina é com Z. Sim, é por isso. Vejo que na ortografia não existe muito acaso. O que existe muitas vezes são ligações que nós não enxergamos. Bom, cerração. A cerração é aquela neblina fechada e que, não sei você, mas normalmente em certas regiões do Brasil é associada à serra, aos lugares altos. A pessoa quando vai às áreas serranas, enfrenta, dependendo da estação, a cerração forte. Tem que usar farol de neblina e tal. Isso faz muita gente pensar na serra. Não tem nada a ver com a serra. Cerração vem do verbo cerrar, fechar. As portas estavam cerradas. Eu não vou entrar aí porque é mato cerrado. Aqui vem a cerração. Aqui nós temos uma manifestação, proteja o cerrado, chega de desmatamento. Essa é a família da cerração. Por isso toda ela é com C. Está ligada, portanto, ao conceito de fechar. Ela olhava entre os olhos semicerrados, semifechados. Você conhece a palavra. Muito bem, então a ideia é associar visualmente para não se enganar mais. Garagem. O que é com garagem? É uma palavra estrangeira. Aqui está a nossa língua. Vamos dizer assim, aqui está o recinto do nosso idioma. Pode entrar palavra estrangeira? Sim, o português é aberto, como qualquer língua do mundo é aberta às palavras estrangeiras que forem úteis para nós. Houve uma época que havia uma revolta contra o estrangeirismo, mas isso é sempre a semente do fascismo. No fascismo de Mussolini se baniram as palavras estrangeiras dentro daquela xenofobia típica das atitudes fascistas. Na verdade, nós sabemos, o português é uma língua nesse ponto admirável, porque ele deixa as palavras entrarem. Por favor, não me venham com exemplos de off. Isso é um exemplo, ou dois exemplos que alguns lojistas que querem parecer chiques e elegantes usam. Estou falando dos milhares de vocábulos estrangeiros que nós absorvemos. E você nem sabe. Por quê? Porque o português criou aqui, na porta, uma espécie de cordão sanitário. Só nós temos. O inglês não tem, o francês não tem, nós temos. A palavra estrangeira entra, mas deixa na porta tudo que ela tem de estrangeiro. É aquilo que nós chamamos de aportuguesamento. Isso é extremamente favorável, porque o nosso idioma pasteuriza a palavra estrangeira, põe na forma e ela entra e vai viver com as nossas. Então, por exemplo, o abajur do francês, que exige conhecimento de pronúncia, exige por saber que o T é mudo, que aqui é um ditongo U, mas entra como abajur. E não assim. Pronto, vai se misturar com as outras. O italiano escrito assim, quem conhece cardápio de cantina italiana já deve ter visto várias vezes assim. É como se escreve em italiano. Em português entra como nhoque. Senão nós teríamos que saber que isso é italiano primeiro, que a pronúncia do GN é nhe no italiano, que os dois Cs com H faz K. Teria que saber italiano, francês, alemão, japonês, inglês. Não. O português filtra, adapta e a palavra entra. Tanto que quando andavam falando aí de perseguir palavras estrangeiras, punir quem usa palavras estrangeiras, um projeto de Jerico, que foi sepultado pelo bom senso, eu gostaria de apresentar para aqueles que propuseram o projeto uma lista de 100 palavras para ele me dizer quais eram as estrangeiras. Porque só se reconhece a palavra estrangeira quando ela está na sua forma original. É o caso do off, que irrita tanto como se fosse uma capa vermelha na frente do focinho do touro. Mas e as outras que entraram e se misturaram com as outras? Então isso acontece muito facilmente, por exemplo, com as palavras terminadas em palavras francesas terminadas em age. O francês tem essa terminação muito frequente em age. Nós não temos. Nós temos uma terminação muito frequente em agem. Selvagem, ferragem, bobagem. Ora, quando essas palavras francesas em age entram, elas ganham o M e se misturam com as outras. Está aqui, ó.
Sabotagem, miragem, bobagem, desvantagem, selvagem, ferragem, camuflagem, enfermagem. O que eu fiz para vocês? Fiz o favor de colocar em cores as que vieram do francês. Mas estão misturadas com as outras, como se diz, estão brincando com as minhas crianças e estão comendo junto. Ninguém saberia que são estrangeiras se eu não dissesse. A não ser que vocês conheçam a história da sabotagem, da miragem, da camuflagem, da garagem. Por isso que a garagem, francês, lá não tem o M. Entra no inglês, continua sem M, no português ganha o M. A garagem. Tá? É essa padronização que é fantástica do nosso idioma. Isso evita que a nossa ortografia seja perturbada, que já é um pouco difícil, por problemas de várias outras ortografias. Tá? Vamos ver o selar. Muita gente imaginou que o selar é botar o selo. Sim, colocar o selo numa carta é selar. Mas colocar a sela num cavalo também é selar. O que ocorreu? Palavras diferentes produziram verbos iguais. Isso acontece muito, há muitas coincidências. Um bom dicionário teria que ter um verbete para o selar 1, colocar selo ou estampilha, etc, etc. E um verbete para o selar 2, colocar arreios e selo em animais de montaria. São dois vocábulos diferentes. Claro que muita gente raciocina assim. Se selar a carta é com S, selar o cavalo, cavalo sendo com C, cavalo deve ser selar. Não, não. Não. Continua a ser o mesmo. É a mesma coisa. Tá ali, ó. Sela, selar, selaria, a loja que faz, o artesão que faz a sela é o celeiro, que tem uma selaria. As selarias argentinas são famosas, as selarias inglesas. Na bicicleta que é o nosso cavalo urbano, digamos assim, não cabe uma sela, mas há uma redução para poder sentar, e o nome técnico é selim. Ele comprou um selim de competição. Não é por acaso que é com S. É óbvio, toda a família da sela será com S. Exemplo do Bernardes, que é um grande clássico, junto com o Vieira do século XVII. Outros povos em Grécia, ao queimar o defunto, falando dos funerais, lançavam também na fogueira os seus bois, cavalos e cães, como dizem Homero e Virgílio. Os tártaros metem também na cova um cavalo selado, veja, não é com um selo, um cavalo selado e um jumento com seu poldro, para que o defunto tenha em que ande conforme o seu gosto. Então, selado, cavalo, é da sela. Aguente-se na cela. Cela com C é outra coisa. Cela com C é um lugar fechado, uma estrutura fechada. Pode ser a cela da prisão, a cela do mosteiro, pode ser a cela pequenininha que chama-se de célula, daí vem o celular, aí toda a família com C. É outro departamento. Quando a gente descobre a que família uma palavra pertence, fica ótimo. Quando a gente pensa que ela pertence a outra família, fica horrível. Nós vamos cometer um equívoco, é óbvio. Míssil. Vamos ao caso do míssil. Míssil, aguce o ouvido. Míssil. São dois sons diferentes. É o mesmo fonema, mas o som é diferente. Míssil. Ora, com esse som míssil, mais o plural mísseis, cria-se o ambiente para cometer um erro muito comum até na imprensa. Míssil. Não existe míssil. É míssil, com I. Basta ver um perfil, aquele pertence a um perfil que você conhece. Míssil, mísseis, difícil, difíceis, fácil, fáceis, inútil, inúteis. Todas essas paroxítonas terminadas em ion. Se eu escrever míssil, nada impediria que eu escrevesse difícil. Aliás, tem gente que escreve, está errado. Fácil, você é um inútil. Todos eles, vejam, seguem um perfil. As palavras se comportam por perfis. Não por palavras individualizadas, senão seria impossível aprender a escrever ao longo de uma vida inteira. Empecilho. Bom, tanto no míssil quanto no empecilho está presente o nosso maior inimigo. O nosso quer dizer o meu e o seu. Se eu dissesse para você votar hoje naquilo que você acha o pior problema da nossa ortografia, eu acho que haveria votos para o SC, votos para o ZOS, votos para o X ou CH, e na verdade não está aí o pior problema. Problema número 1. Quando eu vou usar E ou I? Porque o som é o mesmo em certos casos. Problema número 2. Quando eu vou usar O ou U? Porque o som é o mesmo em certos casos. Ou seja, enquanto outras línguas têm problemas com as consoantes, a nossa ortografia oferece muito mais problemas com as vogais. Quando eu digo menino,
Menino é assim que, no meu caso, a minha pronúncia, tem gente que diz menino, mas eu digo menino, e muitos dizem também. Eu sei que essa letra está representando, que esse som I, e esse som I está 2 vezes presente, é representado por letras diferentes. Eu não vou escrever menino, como a criança pequena às vezes escreve quando está aprendendo a escrever. Eu faço a devida transposição. Mas esse é um caso que eu conheço. E embutir, incorporar, encorpar, empecilho, entonação, é E ou I? Não sabemos. Não existe uma regra possível de fazer. Nós temos que quase que aqui lutar corpo a corpo, é palavra por palavra. Sempre que aparecer esse problema, vai nos complicar. Já apareceu em míssil. Veja, em míssil nós já ficamos em dúvida. Será que não é com E, mas a pronúncia é com I? Não, não era. Era I mesmo. E como nós vamos saber isso? Só conhecendo a palavra. Empecilho. Veja, empecilho. Vamos supor que vocês não conheçam essa palavra. Vocês tentam associá-la a uma família. Empecilho, espero que não haja nenhum empecilho, nos lembra impedir, impedimento. E é fácil de tentar escrever com I. Só que não vem daí. Empecilho é o diminutivo de uma palavra antiga, empeço. Eu digo antiga porque ficou em desuso. Era um obstáculo. Empecilho é um obstáculo pequeno. Um exemplo do Coelho Neto, que é um escritor que hoje ninguém mais dá muita atenção. Com que em Leva ela colocava uma a uma no vaso as rosas escolhidas. Inclinava a cabeça para contemplá-las, a ver se estavam bem. Endireitava uma, chegava outra mais ao centro, punha os botões às bordas para que desabrochassem livremente, sem empeço. Claro que ele é um escritor do século XIX, fez questão de usar uma palavra que não se usava desde o século XVIII, quer dizer, mas isso faz parte da personalidade do Coelho Neto. Serve como exemplo. Então, empeço, qual é o problema dessa palavra? É o som dela. Principalmente no início de uma frase, de uma palavra, antes de M ou N. É E ou I? É muito difícil dizer. Empresário, empréstimo, enxotar, entonação, inculcar, embutir. Nós vamos ver, cada ditado aqui terá 1 ou 2 representantes deste que é o maior problema do português. E eu vou sempre chamar a atenção. Aqui está a nossa grande preocupação. Quando usar E ou I e quando usar O ou U, que é o segundo lugar. Portanto, os campeões de dificuldade são as vogais, por incrível que pareça. E por último, o nosso item. Há uma tendência forte a acentuar item. Ora, se você estudou acentuação conosco, você sabe que a acentuação se faz por padrão. Quem acentua item, esteja pronto a acentuar homem. Porque não existe uma regra que permita acentuar esta e não acentuar esta. Se vale para uma, vale para todas. Esse é o problema da acentuação. Item, jovem, virgem e homem são todas iguais para a regra de acentuação. Todas terminam em em. Como são milhares, quem fez o nosso sistema disse não tem acento. Então, jovem, virgem, homem, selvagem, bobagem, nuvem, nada tem. O seu plural, itens, jovens, virgem, homens, também não tem, porque a regra diz só as oxítonas terminadas em ens, as paroxítonas não. Portanto, não acentuar item é o mesmo que não acentuar jovem, nem virgem, nem homem. Acentuar item, como alguns de vocês fizeram, então é mesmo que acentuar jovem, virgem e homem. Que tal? Aí que a gente nota como é um absurdo acentuar o item. Só que não parece, né? Mas é. Olha, é a palavra das mais erradas. Itens, então, em contratos bancários, vocês vão encontrar muito com acento. Querem acentuar itens? Eu dou uma licença por 1 semana. Mas vão acentuar jovens, virgens, homens durante essa semana. E logo vão desistir desse dom, desse presente que eu dei para vocês. Não tem acento. Já hífen. Sim, lá nós vimos que as terminadas em N tem. Mas hífens não tem. Por que hífens não tem? Porque todas as terminadas em ens não tem. Não seria nesse caso que dizia, bom, hífens terá porque o seu singular, a acentuação se faz, vocês lembram, quem assistiu às aulas de acentuação, se faz por um perfil. O perfil vai ser usado do início ao fim, sem exceções. A acentuação não tem exceções. Então esse ditado, espero, mostrou 10 palavras para vocês, mas não só 10 palavras, mostrou como se raciocina em ortografia. E assim, ditado após ditado, nós vamos tecendo uma rede de ligações que vai tornando tudo mais inteligível. Era isso.